Bom, então aqui a gente tem a identidade do teorema de Green, que a gente viu na aula passada. Essa identidade relaciona uma integral de linha com uma integral dupla. E a gente viu que existem algumas hipóteses que devem ser verificadas antes da gente aplicar essa identidade. Essas hipóteses são: a região que a gente está trabalhando é uma região do plano e é uma região compacta. Aí eu expliquei para vocês que região compacta é uma região fechada e limitada. No caso, eu estou denotando por D essa região, e a fronteira dessa região é uma curva, no caso aqui ela está em preto, e a gente denota por del D. Então, essa é a fronteira da região D. O campo definido sobre essa região, que é o campo F, tem que ser de classe C1, ou seja, ele deve possuir derivadas parciais contínuas, e a parametrização da fronteira tem que ser uma função C1 por partes. Além disso, a gente precisa adotar uma orientação positiva para essa parametrização. Nesse caso, é no sentido anti-horário. Lembrem-se que a gente precisa caminhar sobre a curva e a região deve estar à nossa esquerda. Então, nesse caso, sentido anti-horário. Bom, então, tendo todas essas hipóteses satisfeitas, a gente pode aplicar essa identidade. E essa identidade dá para a gente uma outra opção de se calcular uma integral de linha usando a integração dupla sobre a região D, que é uma região de R2 no caso. Então, tudo isso a gente viu e discutiu na aula passada. E eu vou começar a aula de hoje apresentando para vocês uma outra forma de se representar essa identidade do teorema de Green. Bom, então, para chegar nessa expressão, a gente vai considerar o rotacional do nosso campo F. O campo F está definido em R2, portanto, ele tem duas funções coordenadas, F1 e F2. Para a gente calcular o rotacional, a gente monta uma matriz 3×3. Na primeira linha, os vetores de J e K. Na segunda, as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Na terceira entrada, a gente coloca 0. E na terceira linha entram as coordenadas do campo, F1, F2. E na terceira entrada, a gente coloca 0 também. Calculando esse determinante, a gente obtém um vetor de 3 coordenadas. No caso, a gente vai ter aqui termos envolvendo i, j e k, por isso que será um vetor com 3 coordenadas. E são essas as coordenadas desse vetor. Então, de uma forma geral, a gente tem um vetor 0, 0, e na terceira entrada, entra essa expressão, a derivada parcial de f2 em relação a x, menos a derivada de f1 em relação a y. Pegando, então, esse vetor, que é o rotacional de f, e fazendo o produto escalar com o vetor k, que é o vetor 0, 0, 1, a gente acaba obtendo essa expressão aqui, que é justamente o integrando dessa integral dupla aqui que aparece na identidade. Portanto, essa daqui é uma outra forma da gente representar a identidade do teorema de Green. A gente substitui essa diferença das derivadas parciais pelo rotacional do campo escalar o vetor k. Dependendo do livro que vocês peguem para estudar, ao invés dessa identidade, vocês vão acabar encontrando essa daqui. Então, é a mesma coisa, são identidades equivalentes. E uma coisa interessante sobre essa segunda identidade aqui é que o rotacional aparece no integrando. Quando a gente trabalha com campos conservativos, então suponha que F é um campo conservativo e a minha curva é uma curva fechada, tá? Uma curva fechada qualquer. Nesse caso, quanto que dá essa integral de linha? Essa integral dá 0. Então, sempre que eu tiver uma curva fechada e o campo for conservativo, a integral de linha é 0. Quando a gente fala do teorema de Green,
A gente está trabalhando com regiões compactas, então, consequentemente, a fronteira será uma curva fechada. Portanto, se o nosso campo F for um campo conservativo, isso implica que o rotacional dele é nulo, é o vetor nulo. Então, por essa expressão, observem que se a gente substituir aqui pelo vetor nulo, a gente acaba ficando com zero no integrando, né? Fazendo produto escalar, esse produto vai dar zero. Então, vai ser uma integral dupla de zero, que é igual a zero. Então, por essa expressão, a gente consegue justificar essa propriedade que eu acabei de falar para vocês. Então, se a gente tem um campo conservativo, e no caso a curva é fechada, então essa integral acaba sendo igual a zero. Agora, eu vou passar uma outra propriedade. Então, a gente vai começar relembrando a interpretação física que a gente deu para a integral de linha. Então, eu estou considerando um campo F sobre uma curva C, e a gente viu que o trabalho realizado por esse campo F sobre uma partícula cuja trajetória é descrita pela curva C é dado por essa integral de linha. E pensando nisso, tá? Pensando nessa aplicação física, vamos considerar o seguinte resultado. Bom, então aqui eu estou tomando o trabalho como sendo a integral de linha. Aqui nessa passagem eu abri a expressão, lembrando que isso é uma notação. Então, olha, eu estou supondo que a função R parametriza a curva C e o domínio dessa parametrização vai de A até B. Portanto, a minha integral de linha fica a integral de A a B. No integrando, a gente faz o produto escalar entre o campo composto com a parametrização e o vetor derivada. Tá? Então, isso a gente viu, no caso é a definição de integral de linha. Bom, eu vou considerar então essa expressão, olha, eu passei ela aqui para baixo, né, o mesmo integrando, mas observem que eu estou multiplicando esse integrando por esse quociente, que é igual a 1. Então, eu estou pegando o módulo de R' de t e dividindo por esse mesmo módulo. Então, no fundo, a gente não está alterando o integrando. A gente está pegando ele e multiplicando pelo número 1. Então, não teve alteração nessa passagem. Eu vou pegar o denominador e vou jogar para dentro do produto escalar. Vou passar ele dividindo o vetor R'. Então, eu fico com essa expressão aqui. E esse outro módulo que está no meu numerador, eu vou manter fora do produto. Então, com isso, a gente fica com essa expressão. E esse vetor que está aparecendo aqui, que é R' de t sobre o módulo de R' de t, que é um vetor tangente, o vetor derivada é tangente à curva, e ele tem comprimento igual a 1. Tá? Então, a gente está normalizando esse vetor, dividindo ele pelo módulo, consequentemente, ele vai ser um vetor unitário com comprimento igual a 1. Esse vetor recebe o nome de vetor tangente unitário, e a gente vai utilizar essa notação para ele. E esse termo que ficou sobrando aqui, que é o módulo de R' de t dt, não sei se vocês estão lembrados, deixa eu só colocar aqui. Quando a função é escalar, a gente utilizou essa notação aqui, que no fundo significa a integral, é definida no domínio da parametrização, composta com a parametrização, multiplicado pelo módulo da parametrização dt. Então, esse termo aqui, que é o mesmo que está aparecendo lá, a gente denota por ds, que é a nossa componente de comprimento. Tá? Então, esse mesmo termo está aparecendo aqui, portanto, eu vou chamar ele de ds. Passando essa expressão para a notação. Então, vai ser integral de linha sobre a curva C, no integrando entre o campo F, produto escalar com o vetor tangente unitário, então F escalar T, e esse termo a gente representa por ds.
Tá? Então, essa é uma outra forma da gente representar integral de linha. Então, a gente pode representar dessa forma, que é a forma padrão, ou por essa forma aqui, colocando o vetor unitário no integrando. Bom, e essa forma é importante porque a partir dela a gente consegue fazer uma interpretação geométrica da integral de linha, que é o que eu vou passar para vocês agora. O trabalho realizado pelo campo pode ser dado então por essa expressão, que envolve a integral de linha de f escalar t, sendo t o nosso vetor tangente unitário. E a gente vai olhar então para o integrando, que é o produto escalar entre esses dois vetores, ft. Em vetores, a gente viu uma fórmula para produto escalar. Isso vale no geral, para quaisquer dois vetores. É essa fórmula que eu coloquei aqui. Então, o produto escalar entre f e t é igual ao produto dos módulos desses vetores multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Então, aqui na figura, eu tenho o vetor t representado, o vetor f, que é o vetor do campo, e θ, o ângulo entre eles. Então, a gente consegue escrever esse produto escalar por esse produto aqui. Bom, e a gente vai fazer uma análise, então, desse produto usando essa fórmula. A primeira coisa que a gente precisa observar é que esses termos que estão no módulo são termos não negativos. Eles são os comprimentos dos vetores. Então, esse termo é maior ou igual a zero, esse é maior ou igual a zero também. Consequentemente, o sinal desse produto vai depender do meu cosseno ser positivo ou negativo, ou igual a zero. Tá? Então, está diretamente relacionado ao ângulo entre esses dois vetores. Bom, então acontece o seguinte, olha. Se o meu ângulo estiver variando entre 0 e 90 graus, então maior ou igual a zero e menor que 90 graus, a gente sabe que o cosseno é positivo. Consequentemente, o produto escalar será positivo. Se for igual a 90 graus, o cosseno é zero, então esse produto será igual a zero. E se o ângulo variar entre 90 e 180 graus, o cosseno é negativo, então esse produto será negativo também. Então, está diretamente relacionado ao ângulo entre esses dois vetores. Bom, então, com base nisso, a gente tem a seguinte interpretação geométrica. Se o meu produto escalar for positivo, como ele é o integrando da nossa integral de linha, consequentemente, o trabalho será positivo também. Então, esse caso, como eu disse para vocês, ele ocorre quando o ângulo varia de 0 a 90 graus. Se o ângulo entre FT for um ângulo agudo, implica que esse produto escalar é positivo, consequentemente, o trabalho será positivo também. Bom, esse segundo caso, que é o caso onde o produto escalar é negativo, ocorre quando o ângulo varia de 90 graus a 180 graus. Então, nesse caso, a gente tem um ângulo obtuso entre esses dois vetores. E, por consequência disso, o trabalho será negativo. E, por último, se esse produto escalar for igual a zero, significa que o ângulo entre os vetores é um ângulo reto. E, por consequência, o trabalho será nulo. Bom, gente, então, primeiro exercício. Peguei um campo bem simples, uma curva bem simples também, tá? Só para a gente montar os vetores e discutir se o trabalho é positivo, negativo ou nulo. Tá? Então, isso que a gente vai fazer nesse exercício 1. O campo é definido por y menos x, então são vetores com essas coordenadas. A curva é uma curva
bastante conhecida da gente, que é o cosseno t seno t, com t variando de 0 a 2π. Então, a gente sabe que isso gera uma circunferência de raio 1, centrada na origem, no sentido anti-horário. Então, suponha que aqui é 1, aqui menos 1, aqui menos 1 e aqui 1. Então, a gente tem essa circunferência aqui. Então, essa é a nossa curva C. Como eu disse para vocês, ela está sendo parametrizada no sentido anti-horário. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar 4 pontos. Vou pegar esses pontos sobre os eixos. E para cada um desses pontos, a gente vai determinar quem é o vetor tangente, a curva C nesse ponto, e quem é o vetor do campo. Sobre o ponto 1, 0, a gente vai ter esse vetor tangente aqui, tá? Tô fazendo ele em rosa. Importante, o sentido do meu vetor tangente, ele tem que estar de acordo com o sentido da parametrização da curva. Então, nesse caso, como está no sentido anti-horário, ele aponta para cima. Se estivesse no sentido horário, ele apontaria para baixo. Então, sempre segue a mesma orientação da parametrização da curva. Esse é o vetor tangente. Eu desenhei ele um pouco menor, para a nossa figura não ficar muito carregada, mas se a gente fosse fazer com rigor o esboço desse vetor, ele teria que ter comprimento 1, então ele viria até aqui. Tá? Então, eu estou fazendo ele menor só para não carregar o nosso desenho. E vou pegar os vetores tangentes nos outros pontos também. Tá? Então, aqui é o vetor tangente no ponto 0, 1. Esse é o vetor tangente no ponto menos 1, 0. E esse é o vetor tangente no ponto 0, menos 1. Então, são esses vetores aqui. Bom, agora eu vou calcular os vetores dados pelo campo F nesses mesmos pontos que eu fixei. Então, vou fazer o cálculo aqui do lado. Então, F calculado em 1, 0. A imagem de 1, 0, pela minha função F, é o vetor 0, menos 1. Esse vetor está sobre o eixo Y, apontando para baixo. Para a gente representar o campo, lembrem-se que a gente pega esse vetor e desenha ele com origem no ponto considerado, que é o ponto do domínio. Então, eu vou pegar esse vetor 0, menos 1. Na verdade, eu vou pegar um representante dele que começa nesse ponto 1, 0. Então, acaba sendo esse vetor aqui. Então, está representando o vetor do campo sobre esse ponto 1, 0. Bom, vamos calcular para os outros pontos agora. Então, para o ponto 0, 1, eu tenho o vetor 1 e 0. Esse vetor é horizontal e aponta para a direita. Então, eu venho e desenho ele aqui. Agora, eu vou pegar o ponto menos 1, 0. A gente vai ter, então, como imagem 0, 1. E desenhando ele na figura, a gente obtém esse vetor aqui. No caso, é vertical apontando para cima. E, por último, eu vou calcular a imagem do ponto 0, menos 1. Isso é igual a menos 1, 0. Que acaba sendo esse vetor aqui, horizontal e apontando para a esquerda. Bom, gente, eu selecionei 4 pontos, mas para qualquer outro ponto dessa circunferência vai ocorrer o mesmo fenômeno. A gente vai ter o vetor do campo oposto ao vetor tangente.
Portanto, o ângulo entre esses dois vetores sempre será um ângulo de 180 graus. Isso para qualquer ponto que eu pegue aqui na minha circunferência. Então, eu sempre vou ter um ângulo de 180 graus entre esses vetores. Logo, para esse campo, né, sobre essa curva, a gente tem essa situação aqui. Como é um ângulo obtuso, é um ângulo de 180 graus, então o produto escalar entre os vetores é negativo, ou seja, nosso integrando vai ser negativo, consequentemente, o trabalho será negativo também. Tá? Então, para esse tipo de campo, a gente conclui que o trabalho, no caso é dado pela integral de linha de f escalar t ds, e é menor do que zero. Tá? Então, essa é uma forma da gente analisar se o trabalho é positivo, negativo ou nulo. E, no fundo, tem a ver com o que eu passei para vocês lá na primeira parte do curso. A gente olha para os vetores do campo, no caso são esses que eu desenhei em preto na figura. São esses vetores aqui. Se eles estiverem a favor do movimento, então o trabalho é positivo. Se eles forem contrários ao movimento, o trabalho é negativo. A nossa curva está parametrizada no sentido anti-horário e os vetores do campo, eles estão indo no sentido horário. Com isso, então, a gente conclui que esse trabalho é negativo. Tá? Então, eu passei para vocês, lá na primeira parte do curso, uma ideia desse resultado, e aqui eu estou explicando com mais rigor por que isso vale. Tá? Então, isso é em decorrência desses vetores aqui, o vetor do campo e o vetor tangente à curva. Nesse exercício 2, a gente vai utilizar o teorema de Green, a identidade de Green, mas antes a gente vai ter que fazer uma transformação na região trabalhada, e eu já vou explicar para vocês o porquê disso. Olha, então está pedindo para a gente calcular a integral de linha do campo F sobre a curva C1, e essa curva C1 é dada por essa equação aqui, que é a equação reduzida de uma elipse. Essa elipse está com o centro em 0, 1 sobre 3. Então, suponha que aqui seja 1 sobre 3. Então, o centro está aqui, sobre o eixo Y. Em relação a eixo maior e eixo menor da elipse, a gente pega esse termo, considera ele elevado ao quadrado, então vai ser um 2 ao quadrado. Esse 2 é o nosso azinho, que no caso é o semi-eixo, é o comprimento do semi-eixo. Então, olha, do centro até esse ponto aqui, a gente tem comprimento 2, e do centro até esse outro ponto, comprimento 2 também. Então, o nosso eixo maior, ele vai de menos 2 até 2. E nessa altura, né? Na altura 1 sobre 3. O eixo menor é a constante que está dividindo essa expressão aqui, que depende de y. Nesse caso, é o número 1. Então, significa que o comprimento do semi-eixo menor é igual a 1. Então, vai de 1/3 até 4 sobre 3. Aqui a gente tem comprimento 1 para esse segmento. E aqui de menos 2 sobre 3 até 1/3, a gente tem comprimento 1 também. Então, é essa curva C1. Ela está sendo percorrida no sentido anti-horário. Então, eu indiquei aqui na figura para vocês. E o campo F é definido por essas expressões. Então, F1 e F2. E, como eu disse para vocês, a gente vai aplicar a identidade de Green. Em relação à região, está dentro das hipóteses. Porque se a gente olha para essa região aqui, que é delimitada por essa elipse, ela é uma região fechada e limitada, ela é uma região compacta. A nossa orientação é uma orientação positiva. A gente consegue parametrizar essa curva por uma função de classe C1. Entretanto, a gente tem um problema em relação à definição do campo. Observem que esse campo
não está definido na origem 00. A gente tem problema por causa dessa expressão aqui. Se a gente substitui por 00, a gente tem uma indeterminação. Então, a gente não pode aplicar o teorema de Green para essa região. Isso por causa do ponto 00, é por causa da nossa origem. Entretanto, tem uma forma da gente contornar esse problema para poder aplicar esse teorema de Green. Então, é isso que a gente vai fazer nesse exercício 2. Olha, então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um ciclo centrado na origem e vou considerar o raio desse ciclo igual a meio. Eu vou denotar por C2. Ele está centrado na origem. E tem raio igual a meio. Então, vai ser meio ao quadrado. Então, essa é a equação desse ciclo C2. E eu vou olhar, então, para essa região aqui. Então, é uma região que tem um furo no meio. E observem que para essa região é possível aplicar a identidade de Green, porque o nosso campo F é de classe C1 nessa região. Nosso único problema é a origem, a gente está excluindo essa origem, e fazendo isso, para essa nova região, a gente consegue, então, aplicar a identidade. Olha, eu vou chamar ela de D. Consequentemente, a fronteira dessa região será composta por C1 e C2. Tá? Então, a fronteira da região D é composta por C1 união com C2. E mais um detalhe, para a gente aplicar o teorema de Green, a gente precisa de uma orientação positiva para a fronteira. C1 está no sentido anti-horário, então já está com uma orientação positiva, tá ok? E no caso de C2, qual que é a orientação que a gente precisa considerar para que seja uma orientação positiva? Sentido horário. Tá? Isso é importante porque a gente, em algum momento, vai ter que parametrizar essa curva C2 e a gente tem que respeitar esse sentido, que no caso é horário. Então, aplicando o teorema de Green, a gente tem que a integral de linha do campo F sobre essa fronteira, a fronteira da região D, é igual à integral dupla sobre a região D. Aqui no integrando eu vou colocar a derivada de F2 em relação a x menos a derivada de F1 em relação a y. E aqui um dA que está representando dx dy. O próximo passo seria fazer o cálculo das derivadas parciais do nosso campo. No caso aqui é a função F1 e aqui é a função F2. Então, eu tenho que pegar essa função F2, derivar em relação a x. Observem que a gente vai precisar usar regra do quociente para fazer essa derivada, porque a gente tem o x tanto no numerador quanto no denominador. E em seguida, a gente tem que derivar F1 em relação a y. Aqui também vai ter que usar a regra do quociente. Eu vou deixar esse cálculo como atividade para vocês, mas eu afirmo que essa diferença vai ser igual a zero. Tá? No caso, para essa primeira derivada vão aparecer dois termos, para essa outros dois, eles vão acabar se cancelando e essa diferença vai ser igual a zero. Sendo igual a zero, a gente tem uma integral dupla de zero e, portanto, essa integral é igual a zero. Ou seja, essa integral sobre a fronteira de D vai ser igual a zero. Bom, mas a gente não finalizou o exercício porque o que está sendo pedido é a integral sobre C1. E o que a gente calculou aqui foi a integral sobre C1 união com C2, que é a fronteira dessa nova região que a gente definiu.
Tá? Então, para finalizar, a gente vai ter que fazer o seguinte, olha. Então, eu vou passar para cá o que a gente acabou de obter. A fronteira de D é C1 união com C2. Então, a gente tem a curva dada pela elipse e a curva que a gente construiu, que é a circunferência interna à região. Portanto, essa integral acaba sendo a integral sobre C1 união com C2. E a gente sabe que essa integral é zero. Como a gente tem uma união disjunta de duas curvas, a gente consegue quebrar essa integral na integral de C1 somado com a integral sobre a curva C2. Então, a gente consegue fazer essa separação. Portanto, como essa soma é igual a zero, a gente tem que a integral do campo F sobre C1 é igual a menos a integral do campo F sobre C2. E o que a gente quer, né, o que está sendo pedido nesse exercício é essa integral aqui, sobre a curva C1. Então, observem que para a gente chegar nesse valor, basta a gente calcular sobre a curva C2, que é uma curva mais fácil de se trabalhar, por se tratar da circunferência, no caso aqui é elipse. Então, para fechar, a gente vai calcular essa integral de linha aqui, sobre a curva C2, que no caso é a nossa circunferência centrada na origem e de raio meio. Então, vou calcular essa integral aqui. Bom, para eu calcular essa integral, eu preciso parametrizar essa curva. Então, esse é o primeiro passo. Vou chamar essa parametrização de R. Bom, então, como eu quero o sentido horário, eu vou colocar primeiro a função seno e depois a função cosseno. O meu raio é meio, então esse raio entra multiplicando essas funções. Então, na primeira coordenada, eu considero meio vezes seno de t, e na segunda, meio vezes cosseno de t. Como eu quero uma volta completa, parâmetro t variando de 0 a 2π. Então, é essa parametrização aqui que eu vou utilizar para minha curva C2. Bom, deixa eu passar para cá. Olha, então, nosso objetivo é calcular essa integral de linha. Por definição, isso é integral do campo composto com a parametrização, produto escalar com vetor derivada. E aqui na integral a gente coloca a variação do parâmetro t, que nesse caso vai de 0 a 2π. Bom, eu vou fazer os cálculos separados aqui da expressão. Então, eu vou calcular essa composição, depois eu vou calcular a derivada do vetor RT, em seguida eu vou fazer o produto escalar. Tendo esse valor, eu substituo no integrando e a gente finaliza o exercício, tá? Então, vamos começar pela composição. A função R de t é meio seno de t e meio cosseno de t. Então, eu vou fazer a substituição. Olha, eu tenho que substituir aqui na expressão de f. Onde tem x, eu vou colocar meio vezes seno de t. E onde tem y, eu vou colocar meio vezes cosseno de t. Então, vai ficar assim, olha. X ao quadrado vezes y. Então, eu vou pegar esse termo e elevar ao quadrado. Vai dar 1 sobre 4 seno ao quadrado de t, vezes y, que é meio cosseno de t.
e vou dividir por essa expressão. Observem que isso é a equação da circunferência, x² mais y², e isso acaba dando o raio ao quadrado. Lembrando que a curva C2 é dada por essa equação aqui. Então, no lugar de x² mais y² que está aparecendo aqui, eu vou colocar 1/4, tá? Que é 1/2 elevado a 2. Então, aqui vai ficar 1/4 elevado ao quadrado. Então, essa é a nossa primeira coordenada, no caso, a coordenada dessa composição que eu estou fazendo. E a segunda coordenada vai ficar da seguinte forma. Olha, aqui entra menos x², então, eu vou pegar esse termo aqui, elevar ao cubo. Fazendo isso, eu fico com 1/8 vezes seno ao cubo de t. No caso, aqui tem o sinal negativo. E aqui é a mesma coisa, né? O mesmo termo que apareceu aqui na primeira coordenada. Então, isso é 1/4². Bom, deixa eu simplificar essa expressão. Olha, então aqui eu fico com 1/8 vezes seno ao quadrado de t vezes cosseno de t. Esse termo, no caso 1/16, posso passar ele para cima multiplicando, a gente inverte, então vai aparecer um 16 aqui, multiplicando essa expressão. E para a nossa segunda coordenada, a gente tem menos 1/8 seno ao cubo de t vezes 16 também. Portanto, isso dá 16 por 8, 2. Então, é 2 seno ao quadrado de t vezes cosseno de t, na primeira coordenada. E na segunda eu vou ficar com menos 2 seno ao cubo de t. Então, isso é a composição do meu campo f com a parametrização r. E a derivada, então, eu vou fazer a derivada de r de t. R de t está aqui, olha. Então, derivando meio vezes seno de t, a gente tem meio vezes cosseno de t. E derivando meio cosseno de t, isso dá menos meio seno de t. E para finalizar, eu vou fazer o produto escalar entre esses dois vetores. É o produto que entra aqui no integrando. Eu vou pegar esse vetor e esse daqui e fazer o produto escalar entre eles. Deixa eu fazer aqui embaixo. Então, f r de t escalar com r' de t. Multiplicando as primeiras coordenadas, observem que em relação às constantes, isso dá 1. Eu vou ficar com 2 vezes meio, então isso dá 1. Vai aparecer um cosseno ao quadrado de t multiplicado por seno ao quadrado de t. Então, é seno ao quadrado de t vezes cosseno ao quadrado de t. Mais, agora eu vou multiplicar as segundas coordenadas. Então, aqui, menos e menos vai dar mais, vai aparecer 1 também, e eu vou ficar com seno à quarta de t. Tem como simplificar essa expressão? Basta a gente colocar um seno ao quadrado em evidência. Então, sobra um cosseno ao quadrado desse termo e um seno ao quadrado do segundo. Cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, que a gente sabe que vale 1. Portanto, isso é igual a seno ao quadrado de t. Olha, então, o nosso integrando vai ser essa função aqui, seno ao quadrado de t. Bom, então, voltando aqui na minha expressão, eu vou ter a integral de 0 a 2π de seno ao quadrado de t
dt. Essa integral é igual a π. Tá? Então, vou pular essa parte dos cálculos, é uma integral simples. E, portanto, ela dá π. Olha, então a gente acabou de obter a integral de linha sobre C2. Para finalizar, a gente volta nessa expressão aqui. Então, a gente viu que a integral sobre C1 é igual a menos a integral sobre C2. Portanto, sabendo que essa integral aqui vale π, a gente conclui que a integral sobre C1 é igual a menos π. Tá? Então, com isso a gente finaliza esse exercício 2.